Vamos começar. Todos que transitam em experiências humanas durante o seu curso, mas não são a soma das mesmas. Conscientizam-se de que, se é o que se está, constitui desequilíbrio comportamental. O que se está, deixa-se, passa, o que se é, permanece. Pode-se nascer enfermo ou sadio, o que significaria ser. Não obstante, através de uma boa programação mental, o ser doente pode transformar-se em apenas estar por um período, sofrer um tipo de conjuntura e deficiência sendo saudável. Da mesma forma, o sadio, em face à desorientação de conduta mental, transfere para o estar com saúde, apesar das chuvas de ansiedade. Os sentimentos merecem análise cuidadosa para se fazerem positivos, sob o controle e direcionamento. As emoções se tornam agentes de compensação, de alívio de tensões, de estímulos preciosos para as realizações planificadoras. Obrigado, Iracema. Olha, nós estamos continuando a falar sobre a questão de estar e ser, né, que é o subcapítulo que a Joana traz para nós. A gente vai tentar sintetizar esse capítulo de maneira assim bem breve, pelo menos eu espero que seja, porque acredito que é um capítulo que já é autoexplicativo, né? De todos os capítulos aí da Joana, esse eu considero aquele que é mais autoexplicativo no sentido de que se eu espremer, eu não tiro muita coisa, pelo menos eu não consigo tirar muita coisa de lá, do que ela está dizendo, a não ser o que nós conseguimos apreender no primeiro momento. Então, o que a Joana fala aí logo no início da leitura da Iracema é que todos transitam experiências humanas durante o seu curso, estão, mas não são a soma das mesmas. Ou seja, nós estamos muita coisa. Agora, o que nós somos é o que eu acredito que a gente ainda precisa descobrir. Eu acho que a gente ainda tem pouca ideia do que somos, né? Tanto é que tem até uma narrativazinha, eu acho que eu já até contei essa narrativa há muito tempo atrás aqui nesse grupo, que fala mais ou menos assim: diz que uma senhora desencarnou e chegou às portas do céu. E lá o querido chaveiro do céu, né, que é o São Pedro, ela bateu, o céu estava fechado, né? Chegou lá nas portas do céu, estava trancado. E aí ela deu algumas batidas na porta e uma voz perguntou de dentro, possivelmente Pedro, né, que é o chaveiro do céu, o porteiro. E aí perguntou o seguinte: quem é você? E aí a voz respondeu: eu sou fulana, declinou o nome, né? E aí a voz de dentro perguntou: não te perguntei teu nome, perguntei quem é você. Aí ela disse: eu sou mulher. Aí a voz volta e diz: eu não te perguntei teu sexo, eu perguntei quem é você. Aí depois ela diz a sua raça. E aí a voz vai dizendo: não perguntei tua raça, perguntei quem tu és. E assim eles vão nessa conversa, até que ela chega num ponto em que ela percebe que ela não sabe quem ela é. Ou seja, ela está cheia de adjetivos, a gente está cheio de adjetivações, mas essas adjetivações, elas não falam do que nós somos, ela fala dos nossos estados. E aí o que acontece com essa... O que aconteceu com essa senhora? A voz lá de dentro do céu disse assim: volta para a terra, descobre quem você é, e quando você descobrir, você volta aqui, que as portas do céu se abrirão para você. Então, olha que legal, né? Então, assim, as portas do céu, elas se abrem quando nós identificamos quem somos.
E a proposta do autodescobrimento, no sentido que a Joana traz para nós essa obra fantástica, é nesse sentido. É no sentido de você descobrir quem você é em essência, sem os adjetivos, sem os estereótipos. Porque nós estamos todos estereotipados. Nós estamos cheios de estereótipos, de padrões, de convenções. Tudo isso se amálgama à nossa personalidade. Mas o que nós somos em essência, nós ainda estamos por descobrir. Porque nós temos tanto amálgamas, tantas camadas que se justapõem à nossa essência, que nós temos muita dificuldade de descobrir quem somos na nossa totalidade. E isso dá um problema muito grande. Sabe por que dá um problema quando a gente não sabe quem se é? Porque chega um momento que nós precisamos de nós mesmos. Nós precisamos do outro, mas tem um momento que é tu contigo mesmo. Tem um momento que você precisa de você. Você precisa encontrar substância em você mesmo. Agora, se você não sabe quem você é, você não sabe dos seus valores, você não sabe do que você gosta, você não tem bases, e aí, quando você precisa de você, você encontra apenas o vazio. Então, quando nós entramos nessa questão de vazio existencial, de niilismo, é justamente a necessidade de você encontrar a sua essência. Mas por você não ter os meios para isso, por você não saber como você chega lá, você entra nesse estado meio que desesperador. E aí você entra nessa corrente mais pessimista, mais niilista, da negatividade, de que nada existe. Você começa a negar o corpo, a negar a vida, a negar Deus, a espiritualidade, e etc. Porque você não encontrou quem é você. Então, a grande pergunta aqui, e que talvez no final nós venhamos a responder, é: quem sou eu? Aí eu vou dizer para vocês que a moça, quando volta aqui para a Terra, ela descobre quem ela é. E ela volta, ela traz a chave aonde vai abrir as portas do céu. E quais são essas portas do céu? É aquilo que a Joana vai falar do si mesmo, né? O eu profundo, é o autoencontro com você mesmo. Então, Jesus não já dizia que o reino dos céus reside dentro de nós mesmos? Então, quando você se autoencontra, se auto-identifica, você entra certamente nas portas do céu, você adentra as portas do céu, na verdade. Então, a Joana fala que nós estamos cheios de muita coisa que nós estamos. Por exemplo, nós estamos encarnados. As pessoas dizem assim, meu corpo. Não, gente, eu não sou esse corpo, né? Eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. Meu nome, eu não sou esse nome. Eu estou com esse nome, mas esse nome não me define. Entende? Então, às vezes, a gente está cheio de muitas coisas. Eu sou filho, eu sou pai, entendeu? No caso do sexo feminino, é mãe, é irmã, é namorada, é namorado. Então, tudo isso são estereótipos, são padrões, são adjetivos que nós colocamos em relação a nós mesmos, adjetivos e substantivos que nós colocamos em nós mesmos, mas que, em verdade, não falam da nossa essência, não falam de nós. Tanto é que, quando a gente precisa de nós, de fato, nós acabamos entrando numa espécie de melancolia, de vazio, de tristeza, porque a gente não se encontra. Nós não temos bases aonde nós nos referenciarmos. Então, nós entramos nesse processo de busca de quem é você. Conscientizar-se de que se é o que se está constitui desequilíbrio comportamental. Olha o que a Joana está dizendo. O que é isso aqui? Conscientizar-se de que se é o que se está constitui desequilíbrio comportamental. Ou seja, quando você acredita que você é aquilo que você está. Você consegue entender isso que a Joana está dizendo? Por exemplo, Kardec diz uma coisa muito legal em relação aos sexos. Lá na Revista Espírita, ele diz assim: nós não somos homens nem mulheres. Nós estamos interpretando, ora, papéis femininos,
ora papéis masculinos. Isso é a palavra de Kardec. Então, isso corrobora muito com isso aqui que a Joana está dizendo. Ou seja, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu estou atualmente nessa encarnação, nesse corpo, nessa roupagem. Consegue entender? Só que o que acontece aqui que a Joana está dizendo? O que gera o conflito quando a gente se identifica com aquilo que nós não somos? Ou seja, nós acabamos achando que nós somos aquilo que nós não somos em verdade, que de fato é transitório. Por exemplo, esses papéis, essas personas que a gente utiliza no cotidiano, trazendo aqui uma linguagem junguiana. O Jung fala que nós usamos várias personas. O que é isso? Várias personalidades, dependendo de onde nós nos encontramos. Só que o problema é quando a gente cola essa persona na face, ou a gente acha que nós somos essa persona. Mas a persona não somos nós. A persona é apenas uma aparência, é aquilo que a gente demonstra ser, que em verdade nós não somos. Essa é a persona. Mas em algumas ocasiões a gente se identifica tanto com a persona que nós acabamos achando que nós somos ela. Ou seja, vou dar um exemplo bem clássico, aqui espírita, para a gente melhor entender. Qual é a nossa essência? A nossa essência não é espiritual? Só que a nossa identificação ainda é muito material, ou seja, nós achamos que nós somos daqui. Por que a gente acha que nós somos daqui? Porque toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz é voltado para o aqui, para o material. Então, no fundo, nós achamos, nós acalentamos que nós somos daqui. Isso é tão verdade que quando nós somos retirados daqui, nós sofremos. Nós não queremos ir, nós não queremos deixar. Por quê? Porque nós acreditamos que nós somos daqui, quando, em verdade, nós não somos, mas nós criamos a identificação. Ou seja, nós nos descolamos da nossa essência e nós nos fixamos em algo que, em verdade, era momentâneo, era transitório. No caso das relações conjugais, quando você está numa relação conjugal, geralmente as pessoas dizem assim, você é minha, ou você é meu. Olha só, agora ninguém é de ninguém. Ou seja, nós criamos a fixação naquilo que é transitório. O caso da beleza, às vezes é aquela mulher ou aquele jovem que é muito bonito, aí a gente diz assim, nossa, como você é bonito, e aí cria a identificação. Quando cria a identificação, você é bonito, eu sou bonito, sabe o que acontece? Um dia você vai envelhecer, um dia você vai perder essa beleza, e isso vai dar um problema quando você começar a perder a beleza, porque você acreditou que você era bonito, mas em verdade você não é bonito, você está bonito. Por que eu estou? Porque daqui a pouco eu posso não estar. Daqui a pouco eu estou falando da beleza no sentido fisiológico. Daqui a pouco você envelhece, daqui a pouco você cria rugas. Entende? E aí, cadê a beleza? E quando esse processo começa a acontecer, você psicotiza. Porque você criou uma identificação com aquilo que era transitório, com aquilo que era do campo do estar, e não com aquilo que era do campo da essência. Consegue me entender? Então, nós criamos as nossas identificações com aquilo que é do campo do transitório, do estar. E por isso a gente se prende, por isso a gente se apega e por isso a gente sofre quando passa. Então, daí o nosso sofrimento. Por que isso acontece? Porque você não identificou a sua essência. Quem é você? O que você é? Porque a partir do momento que você identifica a sua essência, o que você é de fato, você não cria algemas com nada dessas questões que é do campo do transitório. Se você não criar algema com aquilo que é do campo do transitório, você está livre. Eu até vi ontem uma entrevista do Raul Teixeira que ele dizia assim em relação à morte. Ele dizia assim, a morte escraviza
quem viveu se escravizando, e a morte liberta quem viveu se libertando. E aí a entrevistadora pergunta assim, e quem que vive se escravizando, quem que vive se libertando? Aí ele diz o seguinte, quando você coloca todas as suas fichas, você aposta todas as suas cartas naquilo que é daqui, daquilo que é do passageiro, daquilo que é do transitório. Quando você coloca todas as suas cartas naquilo que é transitório, você está vivendo se escravizando. Quando você identifica que aquilo é passageiro, que aquilo é um momento, que aquilo é do campo do imponderável, aí você vive se libertando. E tudo aquilo que a gente vive neste mundo, a posição social que você ocupa, o corpo que você usa, as relações interpessoais que você tem, os amigos que você tem, etc., tudo é do campo do passageiro, ou seja, vai chegar uma hora que não vai mais estar ali, vai chegar uma hora que não vai mais ser, entende? E aí, como a gente não encontrou a nossa essência e a gente se fixou nessas coisas externas, aí a gente sofre pra caramba, sofre muito. Demais. Um exemplo que a gente teve agora recente, né, que foi uma lição extraordinária de vida para o Brasil, que foi o desencarne da Marília Mendonça. Então, o que isso vem mostrar para nós enquanto sociedade? Que a vida material ela é imponderável, ou seja, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não está mais. Esse é o grande fato. E aí não tem beleza, não tem vocal, não tem talento, não tem nada. Quando a morte se aproxima, ela vem, ela nos iguala para todos. Então, às vezes a gente lamenta, mas era tão bonita, tão jovem, no auge da carreira, etc. Sim, mas é a vida material. É a vida material. Uns estão indo com 26, outros não estão nem nascendo, são os natimortos. Então, outros estão morrendo de jatinho, porque tinham jatinho. Outros estão morrendo de carro, porque tem carro. Outros estão morrendo, outros são pedestres, estão atravessando a rua e estão sendo atropelados. Então, a vida é assim, gente. A vida é assim, ou seja, não adianta você se fixar em nada que é externo, porque tudo isso é do campo do transitório. Então, aonde é que nós temos que nos fixar? Olha só, Jesus, o psicoterapeuta por excelência, diz Joana, amealheis tesouros aonde os ladrões não roubam, aonde as traças não corroem e aonde as ferrugens não destroem, não consomem. Olha só, ele já falava disso em várias situações, mas eu só trouxe essa frase aqui para ilustrar. Ou seja, todas as vezes que você coloca os seus valores, toda vez que você se identifica com aquilo que o ladrão rouba, que a traça corrói, a ferrugem destrói, você está se identificando com o campo do estar, do transitório. Você está descolado do ser, da sua essência, do que você é. Então, é basicamente isso que a Joana fala nessa frase. Carleto, você falando, eu estava pensando aqui, né? Quando você fala sobre que nós somos muito ligados a esse corpo, a essa matéria, aí estava pensando nos suicidas. Eles suicidam para se livrar disso e, após, né, o ato, eles se ligam muito mais intensamente a isso, né? Se ligam muito mais ao material, se ligam muito mais ao fato que eles queriam se libertar, né? Como é interessante essa ligação que nós temos, né, com o estar. Até porque o ato suicida é um ato descolado do ser. Porque o que o suicida está querendo? Ele está preso aonde? Ele está preso no estar. Então, ele quer o quê? Ele quer se livrar de um estado. Entende? Ou seja, se ele entendesse da sua essência, ele jamais se suicidaria.
Se ele estivesse descolado do material, ele jamais se suicidaria, porque ele entenderia que a sua essência é espiritual, ele entenderia da espiritualidade. Como ele não entende da espiritualidade, ele só entende do estado em que ele está vivendo, que é um estado de talvez frustração, de sofrimento, etc. Então, ele querendo se livrar do estado, ele acaba causando essas fraturas e se identifica mais ainda com o material, porque é a única linguagem que ele conhece, é a linguagem da matéria. Então, as pessoas que se suicidam são pessoas que, via de regra, pode haver que tem exceções, mas, via de regra, são pessoas que não têm nenhum senso de espiritualidade. Isso não significa que não conheçam da espiritualidade, porque conhecer é diferente de sentir, de entender, de discernir. Às vezes você fala, eu era espírita, era católico, era isso, era aquilo, se suicidou, mas era no sentido de estava ali. Partilhava, talvez, mas não absorveu, não interiorizou, não discerniu. Porque eu acredito que a partir do momento que você discerne, que você entende, você tem uma rota de vida diferente. Eu acredito muito nisso, de experiência. Eu acho que quando você entende, mesmo que você queira fazer, mas você já tem um senso de responsabilidade muito grande, através do discernimento que tem. Então, às vezes, a gente diz assim, a pessoa conhecia, mas fez. Né? Justamente, conhecimento não significa valores morais, resistência moral. Resistência moral, senso moral, eu gosto dessa palavra que Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo. Senso moral é uma coisa, é outra coisa, que não está muito ligada só com conhecimento. Está ligado com vivência, com sentimento, uma série de outras questões. E Joana, até eu estava lendo o livro da Joana, O Ser Consciente, e ela falava sobre essa questão da educação moral, que é diferente dessa educação intelectual. É uma educação de um indivíduo mais maduro, mais desperto conscientemente. Alito, não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas me surgiu aqui uma interrogação. Quando eu ouço falar sobre o suicídio de pessoas espíritas, tudo bem, eu entendo pelo fato que você acabou de explicar. Mas quando eu ouço falar que um espírito, né, com a missão do Divaldo Pereira Franco, vem para a Terra e, em uma determinada fase da vida dele, mesmo que jovem, mas o espírito, e ainda assim, esse espírito que vem com essa missão tão bela, ainda passar na cabeça dele cometer o suicídio, para mim fica assim, tão faltoso de uma explicação, tipo assim, tá certo que o corpo dele ali atingiu uma idade jovem, de 20 anos, mas ele, em desdobramento, ele tinha uma consciência madura sobre a vida, né? E para ter uma missão tão bela como ele tem hoje. Mas, olha só, o Divaldo, a gente precisa ponderar um pouco as coisas, né? O Divaldo, ele veio num processo de, vamos dizer assim, trouxe uma missão muito bonita, é verdade, mas foi uma missão que ele foi construindo, né? O Divaldo, ele veio num processo de resgate também, de muitos débitos de vida passada, e o Divaldo também ele veio numa tentativa de se auto-iluminar, de crescer. O trabalho do Divaldo é muito parecido com o da Ivone, nesse sentido de transformação, de educação, de iluminação, diferentemente da figura do Chico, por exemplo. Porque o Chico ele veio numa configuração mesmo já missionária. Já o Divaldo, ele veio com uma tarefa de trabalhar na doutrina a fim de se desenvolver, de se melhorar, de se avançar. E dentro do seu processo de dedicação, de engajamento, de doação, ele foi construindo esse, vamos dizer, esse messianato. Tanto é que o Divaldo,
ele toma uma configuração diferente no seu percurso de evolução, já numa idade um pouco mais avançada, por exemplo, ali já nos 50, 40 para 50 anos, é que ele vai realmente ali, a obra do Divaldo vai ganhando uma vida própria. Aí a gente percebe a diferença do Chico, por exemplo, que já começa ali desde dos 20, né? Ali já tem uma dimensão muito grande. E o Divaldo, ele é suicida em encarnação passada. Então, a gente que entende de suicídio, a gente sabe que isso é um peso na configuração do espírito. Vamos lembrar da Ivone. Ivone foi suicida 2 encarnações. O Divaldo foi suicida no século XVIII, na época da Revolução Francesa. Ele era uma mulher da Revolução Francesa, defendia a Revolução Francesa juntamente com seu esposo, e o esposo foi levado à guilhotina, e quando ele viu aquela cena, no caso ela, que envergava a indumentária feminina, se joga no Rio Sena, então ele se suicida. Isso está tanto numa palestra que o Divaldo mesmo já narrou, quanto também eles narram isso, o Filomeno narra naquela obra, No Mundo de Regeneração, que aquela médium lá, daquele nome, aquele pseudônimo, é o Divaldo Franco. Aquela médium que sofre de dores, etc. Eu esqueci-me agora o nome dela, dessa personalidade que está no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração. Essa personalidade é o Divaldo. E ali ele relata algumas das encarnações do Divaldo, que inclusive são relatadas pelo próprio Divaldo em outras palestras, em outros momentos. Então, se casa muito bem. Então, o Divaldo foi esse espírito que naquela época se suicida, então ele já traz essas matrizes. A gente sabe que um espírito que se suicida, ele traz uma tendência muito grande a cometer o ato de novo. A gente que conhece histórico aí de suicida sabe disso. Ivone Pereira, Roberto de Canaleiras e etc. E quando não traz essa tendência, mas traz uma tristeza, uma melancolia, uma indignação, uma revolta que é próprio dos suicidas. E o Divaldo também, na época, ele viveu ali na época de Kardec, ele foi uma médium também, só que uma médium que não quis estudar a doutrina, não se dedicou na sua mediunidade, não desenvolveu a tarefa mediúnica, então meio que ele transgrediu ali. Então, quando ele veio nessa encarnação como Divaldo, foi meio para dar uma reparada nisso. E claro que ali, ainda no início da sua missão, no começo do seu trabalho, ainda muito jovem, claro que ele ainda esteve sujeito a todas essas nuances remanescentes das vidas anteriores. Aí, a partir do estudo, a partir do engajamento, do trabalho e da presença constante de Joana de Ângeles, ele foi meio que encontrando o eixo e conseguiu fazer da sua mediunidade, do seu trabalho mediúnico, essa grande proporção extraordinária. Então, eu vejo o Divaldo como um espírito muito disciplinado, um espírito que alcançou uma disciplina moral muito grande. Mas eu vejo o Divaldo muito distante, por exemplo, do Chico Xavier. O Chico Xavier é uma personalidade que a gente não consegue descrever, de tão grandiosa que era, de tão extraordinária que era. Então, o Chico era amor. Eu vejo no Divaldo, claro que ele é uma personalidade muito amorosa, mas eu vejo o Divaldo mais disciplina, ele é mais disciplinado do que propriamente esparge esse amor. Já o Chico era essa amorosidade, essa coisa mansa, essa coisa própria dos apóstolos de Jesus. Então, a gente tem que entender esse histórico aí das vidas do Divaldo para a gente entender ainda os seus desafios enquanto encarnado nos seus primeiros momentos da sua existência atual. A autocrítica sincera, os exercícios mentais encorajadores, as conversações edificantes, a naturalidade diante das censuras, proporcionam recursos valiosos para o descobrimento do si, dos seus potenciais disponíveis e ainda não utilizados. Uma plena conscientização de que todas as pessoas estão sob o exame de outras, que as criticam por inveja, por despeito, por preguiça mental,
por espírito derrotista de competição, embora diversas o façam com sincero desejo de auxiliar, pelo direito de submeterem à prova o que se credencia ao conhecimento público. É de grande utilidade. Para ser objeto de crítica, basta destacar-se, sobressair, tornar-se um alvo. É confortador alguém ver-se sob petardos, significando haver rompido o escudo da mesmice, de igual a todos, do não chamar atenção. É ser alguém, ser especial e até ser único. Jamais se agradará a todos os indivíduos. Os padrões de preferência variam ao infinito nas pessoas que constituem a humanidade. Há uma diferença muito expressiva na ótica emocional, de interesses, de comportamentos, de aptidões mesclados aos sentimentos nobres como inferiores, que influem na análise de cada objeto, pessoa ou autoconhecimento. Como se está visto, assim também se vê. Como se está analisado, da mesma forma se analisa. Essa diferente gama de observações do conjunto se organiza em um painel de comportamento geral. Até aí tá bom. Okay. Obrigado. Olha, aí fala sobre, logo no primeiro parágrafo, fala sobre uma questão chamada autocrítica sincera. Nós temos o hábito de fazer isso, autocrítica sincera, que para a gente fazer autocrítica, a gente precisa tirar uma coisa chamada ego. A gente não consegue fazer uma autocrítica sincera se o ego estiver gerenciando esse processo. Consegue entender? Ou seja, o ego ele vai sempre justificar, ele sempre vai trazer uma justificativa. Então, mesmo que você faça essa autocrítica, você vai se justificando você mesmo. Então, a autocrítica sincera é sem justificativa. Sabe quando você analisa e você não tenta justificar isso? Sabe quando alguém fala alguma coisa de você e você não se defende? Isso é autocrítica sincera. Entende? Porque o ego não está no jogo. Então, a gente precisa tentar fazer esse exercício de fazer essa autocrítica sincera. Quando a pessoa falar que você é alguma coisa, você para e pensa. E tenta encontrar em você aquilo que a pessoa disse que você tem, ou que você é. Eu acho que a gente fica muito melhor assim, do que ficar tentando se justificar, do que ficar tentando dizer que não. Isso gasta muita energia, gente. A pessoa disse, olha, fulano, você é assim, tá, tudo bem, é isso mesmo. Eu realmente, eu analisei, eu sou desse jeito, eu estou tentando melhorar, eu vou melhorar, mas é isso aí. É isso aí. A gente não gasta menos energia? É menos gasto de energia do que você ficar tentando encontrar justificativa para convencer o outro que não é isso, que não é aquilo. Não, para. Aceita. Mesmo que não seja, mas aceita. Aceita porque pode ser que seja. Na dúvida, entendeu? Na dúvida a gente racionaliza, e tenta identificar o processo. Clarice Lispector tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, eu sou conforme você me vê passar. O que significa isso? Significa que todo mundo, é exatamente isso que a Joana está falando, todo mundo vai ter uma visão de você. Todo mundo tem uma visão de você, todo mundo vai te achar. Por quê? Porque cada um vai te ver de uma forma diferente, cada um vai ver de um ângulo diferente, cada um vai ter uma identificação diferente, com várias das personalidades que você tem, com vários dos valores que você tem. Alguém vai se identificar com A, outro vai se identificar com B. Então, assim, nós somos múltiplos. E a gente tem que parar com essa coisa mesquinha e acanhada de querer se limitar. Porque todas as vezes que você começa a se colocar dentro de uma caixinha de padrões, de rótulos, você está se limitando. Quando você começa a dizer, eu não sou assim, você está se limitando. Você é assim, porque como nós somos múltiplos, nós somos potencialidades, nós somos qualquer coisa.
Nós somos o que quisermos, no sentido de valores, de vivências, etc. A gente pode estar trabalhando determinadas coisas, já ter identificado outras, mas não tem esse negócio que a gente não é assim. Eu acho que isso desgasta muito, a gente perde muito tempo com isso e traz mais leveza quando a gente aceita e admite alguma medida. Então, a Joana diz que a autocrítica sincera, os exercícios mentais encorajadores, conversações edificantes, a naturalidade diante das censuras, olha só, naturalidade diante das censuras, proporcionam recursos valiosos para o descobrimento do si, dos seus potenciais disponíveis e ainda não utilizados. Ela fala dessa plena conscientização de que todas as pessoas estão sob o exame de outras, que as críticas por inveja, por despeito, por preguiça mental, por espírito derrotista de competição, embora diversos o façam com sincero desejo de auxiliar, pelo direito de submeterem à prova o que se credencia ao conhecimento público de grande utilidade. Então, assim, todos nós, quando nos expomos, nós estamos sujeitos a determinada crítica, as pessoas nos criticarem de determinada forma. Toda pessoa que ganha visibilidade, ela vai ter críticas também, positivas ou não, construtivas ou não. Então, o indivíduo maduro sabe gerenciar isso, né? No centro espírita, a gente tem uma coisa muito forte chamada melindre, né? E a pessoa que é muito melindrosa, ela não tem condição de liderar. O líder não pode ser melindrado. Ou se for melindrado, porque todos nós temos, em alguma medida, esse melindre, mas a gente tem que saber gerenciar bem isso. Porque não dá para você liderar você se ressentindo com todo mundo. Aí não tem a mínima possibilidade, né? Então, o líder não pode se submeter ao melindre. Ele tem que gerenciar isso. Ele até se ressente, ele fica chateado com uma coisa ou outra, mas ele tem que trabalhar isso, porque senão ele não vai conseguir gerir aquilo que ele tem. Por quê? Porque ele vai ser sempre alvo de críticas. Todas as pessoas que estão à frente de alguma coisa são alvo de críticas. O presidente da Casa Espírita é alvo de crítica. Ninguém faz nada, mas todo mundo critica. O coordenador de estudo é alvo de críticas. Ninguém coordena um estudo, mas quando vem alguém e diz assim, eu vou coordenar, pronto, todo mundo se acha no direito de criticar, de dizer o que está errado, o que não está. A pessoa nunca fez uma palestra na vida. Aí o indivíduo vai e diz assim, eu quero fazer uma palestra. Ave Maria. Os que nunca fizeram nenhuma palestra vão cair em cima daquele que está querendo fazer. Então, é sempre assim. Ou você... Eu me lembro do Chico, de uma passagem muito legal do Chico e do Emmanuel, que o Chico, parece-me que criticaram o Chico, né, por alguma coisa, não me recordo muito bem. Não, disseram que o Chico deveria ter pele de rinoceronte para caber tanto espírito. E aí o Chico ficou muito chateado, muito triste com essa alfinetada que deram, né? E aí ele foi e se reclamou para o Emmanuel, né, que alguém tinha dito para ele que ele só podia ter pele de rinoceronte para caber tanto espírito. E aí o Emmanuel disse para ele por que ele estaria triste, chateado, que se ele não tivesse pele de rinoceronte, ele deveria desenvolver. Porque se ele fosse se ressentir com cada alfinetada que as pessoas dissessem, ele não teria condições de desenvolver o trabalho que ele está desenvolvendo, que ele estaria desenvolvendo. Então, todos nós que estamos à frente de alguma coisa, se a gente não tiver condições, se nós não tivermos essa condição de saber gerenciar e lidar com todas essas questões, a gente não vai fazer trabalho nenhum. Então, é por isso que as pessoas são muito impermanentes, na verdade, nos trabalhos. Tipo, vai hoje, está super empolgada, aí uma pessoa faz uma crítica ou outra, aí a pessoa já está chateada, não quer mais ir. Que chato, gente, que chato isso, né? Então, assim, ou você se prepara para o trabalho que você vai fazer, ou você não faz. Né? Porque se é para você estar se ressentindo com tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas vão dizer de você, então não sai de casa. Então, não se expõe.
entende? Vive a tua vidinha aí isolada, triste, sozinha, solitária. Tem uma figura que eu gosto muito, que é uma historinha que fala dos porcos espinhos. Diz que havia uma nevasca, houve uma nevasca muito grande. E os porcos espinhos, eles tinham duas alternativas. Ou eles morriam congelados, ou eles se juntavam num pequeno grupo, se espetando um no outro, porque quando um porco-espinho se encosta no outro, ambos vão se espetar, mas eles tinham essa alternativa. Ou eles morriam congelados, isolados, ou eles tinham alguma possibilidade de viver, de se aquecer, mesmo através das alfinetadas que um iria dar no outro. Então, entre morrer e viver, eles preferiram se unir, apesar das alfinetadas. Mas, apesar das alfinetadas, eles estavam sob o calor um do outro. E esse calor da vida. Então, a gente foge dos trabalhos porque a gente não quer aquela alfinetada e morre na solidão. Morre sozinho, morre sem trabalho, morre sem avançar. Porque, cara, você vai ter alfinetada, mas você também vai estar sob o calor e sob o aconchego do outro, que vai te dar vida. Aí a gente, hoje em dia, não constrói mais nenhum tipo de relação, de casamento, de namoro, de nada, porque ninguém quer aguentar nada de fulano. E aí o que acontece? Aí separa, cada um vai para o seu lado, mas vai ficar carente sob a nevasca da carência, da solidão, da tristeza. Porque apesar da alfinetada do outro, mas a gente tem o calor do outro também. A gente tem o aconchego, a gente está junto, nós estamos em grupo, nós estamos trabalhando. E isso já é motivo de felicidade. Então eu trouxe essa historieta para ilustrar isso que a Joana está dizendo para nós. Ou seja, nós sempre seremos alvos de críticas, mas o indivíduo amadurecido psicologicamente sabe lidar com isso, gerencia isso, e dessas críticas cresce, avança e amadurece. Agora, se alguém quiser dizer alguma coisa, a gente prossegue. Carlito, e sobre essas alfinetadas, muitas das vezes também a gente pratica, né? A gente dá as alfinetadas dos outros, né? Através das nossas observações, através das nossas reclamações. Eu sou um exímio alfinetador. Eu adoro alfinetar. Criticar é comigo mesmo. Amo criticar. Mas também acho, talvez eu esteja sendo arrogante, mas acho que sei receber também as críticas. Analiso, né? Não entro nessa disputa. Mas eu adoro fazer críticas, né? Tipo, não gostei disso, não achei isso aqui interessante, acho que deveria ser melhor assim. Mas é o convívio, né? A gente está no convívio para isso. Muito saudavelmente age aquele que está em permanente esforço para ser melhor, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Esse não teme obstáculos, não receia os outros, não se teme. Renova-se melhorando o grupo social e o mundo onde está, mas que não lhe pertence, não detém, nem nele para. Segue adiante, o seu é o rumo do infinito. Não se ofende, a ninguém magoa, não se limita a outrem, não obstaculiza. Não desanima, aos demais não perturba, está sempre vigilante com seus defeitos e ativo nas ações. Psicologicamente, quando se está mal, tem-se a possibilidade de transferir-se para o bem-estar. Se, no entanto, se é mal, a luta para a mudança de situação é gigantesca, demorada, até ocorrer uma transformação de profundidade. Quando se está bem, de maneira equivalente, é preciso esforço para ser bom, permanecendo útil, agradável, produtivo. Os pessimistas e frustrados
avisserão que o mundo e a sociedade são maus, responsáveis pelas suas aflições e desditas, quando apenas estão enfermos em razão daqueles que aqui se hospedam e os constituem, por enquanto estarem distônicos e fora dos compromissos, diante apenas de alguns que estão atrasados, ignorantes e insensíveis. Com o esforço conjugado de todos, porém, ter-se-á uma vida que é a bênção e a humanidade que é boa. Muito bem. Então, esse primeiro parágrafo aí fala um pouco daquilo que a gente já tinha discutido, né? Muito saudavelmente, haja aquele que está em permanente esforço para se melhorar, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Então, é isso, é você conseguir, né, ultrapassar essas coisinhas da vida cotidiana. Isso faz parte da vida, tá, gente? Quando você leva isso com leveza, quando você entende que nós estamos aqui no mundo mesmo de provas, de expiações, para a gente se experimentar. Então, a gente não precisa fugir disso e nem correr, porque aonde você estiver, você vai estar sujeito a críticas positivas e negativas. Você, em qualquer relação que você tenha, vai ter brigas, vai ter desentendimentos, mas, ao mesmo tempo, vai ter o esforço para superar, para fazer as pazes, para perdoar. Não é à toa que Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes mais. Por que Jesus ia dizer isso? Vocês acham que Jesus ia dizer isso por acaso? Perdoar 70 vezes 7 vezes? Claro que não foi por acaso, é porque ele já sabia que 70 vezes 7 vezes nós iríamos nos ressentir. Mas faz parte do jogo das relações egóicas que a gente ainda vive. Mas, para além do ressentimento, é preciso esforço pelo perdão, pela concórdia, pelo amadurecimento, pelo diálogo, né? Ou seja, você sair bem das situações. Eu percebo que tem gente que às vezes sai ruim das relações, aí tem uma relação briga, e aí um desculhamba o outro, aí tem aquele negócio de ficar mal, né? A gente tem isso aqui, ficar de mal com a pessoa. O que é ficar de mal? Não se falam mais. Que coisa bárbara, que coisa... Eu acho isso assim tão bruto, sabe? Você tá com alguém e ignorar a presença daquela pessoa, você não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Então, isso é de uma infantilidade, mas também de uma... Isso fala da nossa inferioridade moral muito grande. Então, a gente precisa de tentar superar essas questões através do jogo das relações. E, no finalzinho, Joana vai falar dos pessimistas, né? Pessimistas e frustrados asseveram que o mundo e a sociedade são maus, responsáveis pelas suas aflições e desditas. Então, os pessimistas e frustrados são aqueles que vivem na negação, no niilismo, que vão dizer que a vida não tem sentido, que vão dizer que a morte é o fim, que vão dizer que não existe o amor. A gente não vê essa proposta, as pessoas dizendo, o amor não existe, só existe interesse. A pessoa que diz isso é uma frustrada, ou frustrado, ou carente. Sabe aquela pessoa que chega e diz assim, eu conheci uma pessoa, na verdade uma não, conheço várias, eu vejo assim, meu Deus, que horror, como a humanidade ainda graceja no primitivismo. Eu conheci uma pessoa, uma moça, e aí ela me falava que ela não queria amor, que o amor não existia, que não existia isso, ela só queria mesmo se relacionar, ficar esporadicamente, aleatoriamente, porque esse negócio de se relacionar não dava certo, isso não existia, isso era só fantasia e etc. E eu olhava para ela, não dizia nada, porque as circunstâncias também não me permitiam, e ela não estava me pedindo opinião, ela só estava dando a sua opinião. Então, eu fiquei calado, observando o que ela dizia. Mas, na fala dela, o que a gente observava era a frustração. Então, no fundo, se alguém chegar para aquela moça e disser assim, eu te amo, eu quero namorar contigo, eu quero casar contigo, ela casa na mesma hora. Porque aquela reatividade é fruto de uma frustração.
de um desejo, de uma carência que ela não consegue realizar. Então, ela fala que não presta, que não dá certo, porque a vida é isso, que fala mal do amor. Gente, as pessoas mais inferiores, você quer conhecer as pessoas mais primitivas, é aquelas que falam mal do amor. Como que alguém pode falar mal do amor? Alguém que fala mal do amor é alguém que nunca entendeu a proposta de amar. Então, isso fala da nossa infância emocional. Quando alguém chegar para vocês e falarem, o amor não existe, só existe o jogo dos interesses. Olha para essa pessoa com compaixão, porque ela está num nível infantil muito grande. Porque o amor é a coisa tão... Como diz Joana, o amor é a alma da vida. Né? Depois de ler Joana, eu aprendi, o amor ganhou um sentido tão diferente para mim, e hoje eu vejo a proposta do amor uma coisa tão bonita, e vejo algo tão triste quando as pessoas dizem que não acreditam nele. É uma tristeza muito grande. Então, essas pessoas são as pessimistas e as frustradas. Elas dizem que o mundo é mau, mas o mundo não é mau, gente. Mal são algumas pessoas que no mundo vivem. Mas o mundo não é mau, porque se a gente falar que o mundo é mau, a gente está generalizando toda a humanidade. Existem alguns que estão em processo de se melhorar, de fazer o bem. O bem está junto do mal. A gente olha para o mundo e a gente diz assim, mas a gente só vê no mundo é assassinato, é estupro, é morte, etc. Porque é só o que você assiste, meu filho. Troca de canal. Se você trocar de canal, você vai ver coisas nobres, você vai ver pessoas se doando para outras, você vai ver pessoas ajudando outras, entende? Então, o mundo não é mal. O que é mal é a forma como você vê, como você encara a vida. Então, dizem que a beleza está nos olhos de quem vê, né? E a maldade também. Jesus já dizia uma coisa parecida. Ele dizia assim, se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos estiverem em trevas, todo o teu corpo será escuridão. Então, os olhos que o Cristo está falando, não é os olhos físicos, é a forma como você encara a vida, como você encara o mundo. Eu olho para o mundo e eu vejo beleza. Tem gente que olha para o mundo e vê coisas feias. É como você encara. Tem gente que olha para uma barata e acha aquilo nojento, asqueroso. Mas talvez um especialista em insetos, alguma coisa desse sentido, vai achar aquilo interessante, vai achar aquilo belo, vai encontrar beleza. Então, é tudo do interesse e da forma como as pessoas se expressam. Então, a gente tem que passar a fazer esse mecanismo de modificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, no sentido positivo. Sair do derrotismo, sair da frustração, sair do pessimismo e encontrar o sentido da nossa vida. Porque quando a gente encontra o sentido da nossa vida, a gente passa a ver em tudo beleza. E aí Joana fala aqui no finalzinho que com o esforço conjugado de todos, podem terciar uma vida que é bênção e uma humanidade que é boa. Então, quando todos nós estivermos pensando e acalentando esse mesmo sentimento, que é o sentimento do amor e do progresso, certamente a humanidade se tornará bem melhor. Então, meus queridos irmãos, é esse o nosso contributo da noite de hoje.